revelado o segredo sinistro do cavalo maldito. Regras proibidas que assombram quem se atreve. A cidade pequena e esquecida respirava mistério. Ana, de 24 anos, trabalhava à noite, sozinha, em um hospital abandonado que a maioria evitava. O local, apinhado de ecos e sombras, escondia histórias de vidas que se foram num trágico silêncio. Com o coração disparado e a respiração acelerada, ela caminhava pelos corredores frios, sentindo a presença de algo maior, algo que sussurrava seu nome. Não quebre as regras, ou o cavalo maldito levará você. O aviso dos mais velhos ecoava na sua mente, mas a curiosidade dela era mais forte que o medo. Uma noite, à luz da lua pálida, enquanto Ana limpava os pisos desgastados, começou a ouvir murmúrios, como se os próprios mortos quisessem falar. Eles falavam sobre um cavalo, uma criatura sinistra que rondava a cidade, levando aqueles que se atreviam a questionar seu poder. A adrenalina pulsava nas veias de Ana. Cada sussurro que ouvia a deixava mais intrigada, mas também apavorada. O pânico crescia quando ela lembrava de Júlia, sua irmã mais nova, que sempre acreditou nas histórias. O desaparecimento de pessoas na cidade parecia um pesadelo sem fim, uma realidade à qual todos estavam estranhamente adaptados. E se a verdade estivesse mais próxima do que ela imaginava? Uma escada rangia ao fundo, interrompendo seus pensamentos. Seu coração parou. Era apenas uma ventania ou o cavalo maldito já havia chegado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana decidiu que não iria se render ao medo. Ela queria entender a conexão do cavalo maldito com sua família, especialmente após as palavras sussurradas por vizinhos desconfiados. Ao investigar, desvelou segredos que não imaginava, revelando uma linhagem marcada por trevas. Mas não havia tempo a perder. Júlia desaparecer na noite seguinte, quando Ana já havia se perdido em pensamentos aterradores, transformou suas preocupações em realidade. Ansiosa e desesperada, Ana confrontou o silêncio humano em sua volta. Olhos antes amigáveis agora se tornavam compartilhantes de segredos obscuros, membros de uma sociedade clandestina que alimentava a criatura em troca de proteção. O clima na cidade mudava. Quem vivia ali não queria mais a verdade, preferia viver na sombra da ignorância. Quando a coragem se sobrepôs ao medo, Ana se viu aprisionada nesse labirinto de mentiras, e um chamado poderoso a puxava para a escuridão. O eco dos cascos do cavalo maldito pulsava em sua mente, até que, em uma noite, ela sentiu a presença dele. Olhos como a veviche a fixaram, e naquele instante, o tempo parou. O que ela faria? Perder-se como sua família ou lutar pela vida de Júlia, mesmo que isso significasse confrontar a verdade sobre si mesma? Um sentimento de pavor e, ao mesmo tempo, uma semente de esperança brotava em seu coração. A história não havia terminado. Na próxima madrugada, ela despertaria o cavalo maldito e assim poderia descobrir se o verdadeiro terror estava escondido dentro de si. O sol mal havia rompido o horizonte quando Ana acordou com um sobressalto. O hálito da madrugada era pesado, carregado de um silêncio que parecia gritar em seus ouvidos. As paredes do hospital abandonado pareciam encurtar, deixando as sombras ainda mais opressivas. O rosto de Júlia passava por sua mente como uma sombra fugidia, e a determinação de encontrá-la queimava em seu peito. Enquanto se vestia apressadamente, algo no fundo de sua mente sabia que não poderia mais ignorar aquela voz que a chamava. Hoje é o dia, repetia a si mesma. Antes de sair, Ana pegou a lanterna que mantinha ao seu lado, a única companhia na escuridão desse lugar amaldiçoado. O peso do objeto na mão lhe fornecia um aparente controle,
mas logo a insegurança tomou conta dela novamente. A cidade estava vazia como um cenário de filme apocalíptico. As casas se erguiam como espectadores silenciosos, olhando-a enquanto ela caminhava. O cheiro de terra molhada e folhas secas se misturava ao aroma adocicado da noite que ainda pairava no ar. Era um dia perfeito para o que precisaria fazer, mas o coração de Ana batia forte, como se estivesse sendo seguido. Ao chegar ao centro abandonado da cidade, o local onde muitos acreditavam que o cavalo maldito vivia, uma febre de adrenalina a dominou. Ela se lembrou das regras que ouvira dos mais velhos. Evite as noites sem lua. Fuja de qualquer sombra que se mover sozinha. Nunca, jamais, olhe nos olhos da criatura. Mas dentro dela, uma voz persistente questionava: e se for esse o único jeito de salvar sua irmã? Ana caminhou até a entrada do antigo cemitério. As lápides desmoronadas e as cruzes tortas pareciam sussurrar os nomes dos que haviam se perdido em algum lugar entre o sagrado e o profano. Ela acendeu a lanterna. A luz tremulante parecia uma fraqueza sobre a opressão que a cercava. Cada passo era um desafio contra um medo palpável. O mundo escurecia quando, de repente, a brisa trouxe com ela algo insuportável, um cheiro de ferrugem e podridão. Tem que ser aqui, murmurou Ana, a voz trêmula. No centro do cemitério, ela encontrou um círculo de pedras, cobertas de musgo e envolto por um silêncio ensurdecedor. Depois de respirar fundo, ela começou a pronunciar as antigas palavras que um dia ouvira. O ritual que a lixava, mas a esperança de ver Júlia fez seu tom se firmar. As sombras ao redor começaram a se agitar. O ar ficou pesado, como se a própria terra estivesse protestando. Um trote distante começou a ecoar, reverberando nas estruturas desmoronadas. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha, a sensação de que estava sendo observada, com olhos famintos. Com um movimento brusco, o cavalo maldito surgiu da escuridão. Sua silhueta era monstruosa, musculosa, e os olhos brilhavam como faíscas no carvão. O cavalo se aproximou, e Ana quase pôde jurar que sentiu seu medo. Você não deveria estar aqui, disse uma voz rouca, como se emanasse da própria criatura. Ninguém jamais escapou do meu chamado. Ana ficou paralisada. O que fazer agora? Ela não tinha certeza se naquele momento estava ali para enfrentar ou para se entregar. O cavalo maldito não estava apenas buscando alma, mas pareceu ver através dela, como se estivesse revelando segredos obscuros que nem ela conhecia. Júlia, sussurrou, um eco perdido no vazio. Mas o cavalo maldito apenas relinchou, um som que gelava o sangue, e lhe dizia que a resposta que tanto queria não estaria com facilidade. Antes que pudesse reagir, o cavalo se virou e começou a galopar em sua direção. Um pavor nauseante cobriu seus sentidos. E nesse instante, onde tudo poderia tomar um novo rumo, Ana percebeu que a cidade não a queria de volta. Mas o cavalo maldito, sim. O que ela faria agora? Ao invés de lutar, seria este um chamado para um sacrifício maior. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés quando o cavalo maldito avançou. O som dos cascos ecoava como um tambor sinistro em seu coração. Em um impulso, ela se jogou para o lado, evitando o impacto. Seu corpo reagiu mais rápido do que sua mente, mas enquanto rolava na terra fria, o cheiro de ferrugem aumentou, envolvendo-a como um manto fétido. Ela se levantou, ofegante, a lanterna na mão tremendo. A luz vacilante iluminou parcialmente a figura do cavalo, que parou abruptamente, relinchando com um som que ressoava como gargalhadas macabras. Os olhos ardentes do animal continuavam fixos nela, e Ana teve a certeza de que ali havia uma inteligência cruel, uma malícia ancestral. Você deseja encontrar sua irmã, não é? A voz do cavalo maldito soou de novo, mais clara, como um sussurro ensurdecedor. O que você está disposta a sacrificar? Ana hesitou. Ponderou sobre a dor que sua família enfrentava desde que Júlia desapareceu. Mas um pensamento sombrio cruzou sua mente. O que de fato poderia perder? Foi um reflexo do desespero. Eu vou fazer o que for preciso.
ela gritou, a determinação inflando em seu peito. O cavalo arqueou a cabeça, observando-a com curiosidade. O que você não sabe é que a resposta que busca está entre as sombras. O preço, entretanto, é mais alto do que imagina. E, como se o tempo tivesse desacelerado, o silêncio envolveu a cena. Minações de ambos os lados da verdade que eles eram começaram a se expor. Ana se lembrou das histórias que ouvira na infância, sobre os desaparecidos que gritam nas noites de lua nova, e algo dentro dela ficou inquieto. Quem sou eu para decidir o que é um preço justo? Sussurrou para si mesma, sem desviar os olhos da criatura. O cavalo maldito, percebendo a dúvida, se aproximou mais, e Ana sentiu a respiração do animal misturada com a pressão do medo. O que aquela criatura poderia fazer com a vida dela se decidisse levá-la? Eu posso te ajudar, mas primeiro você deve testemunhar a verdade sobre os que vieram antes de você. A voz ecoou como uma profecia, e em um movimento rápido, o cavalo girou em uma pirueta, antes de levantar-se em direção a um dos túmulos. Olhe! E com um golpe de patas, fez a lápide tremer. A terra começou a se decompor, revelando um lugar sombrio e profundo. Uma risada baixa parecia emergir do solo. Os ecos de um lamento distante misturavam-se à risada, como se almas perdidas estivessem clamando por liberdade. Ana não sabia o que fazer. Seu instinto lhe dizia para correr, mas a voz dentro de si que a tinha guiado até ali não permitiria isso. «Júlia!» gritou, o desespero tomando conta dela. Ao mesmo tempo, a certeza de que a resposta estava diante dela pulsava como um tambor em sua mente. A verdade está lá, se você está disposta a descer. O cavalo maldito, impassível e imponente, mantinha-se ao lado do buraco, esperando por sua decisão. Ana respirou fundo. O que veria se descesse? O que o cavalo poderia mostrar? Mas, acima de tudo, tinha que salvar sua irmã. Olhou nos olhos profundos da criatura e fez sua escolha. Determinação cravada no peito, Ana deu o primeiro passo em direção ao buraco negro. Uma sensação de frio a envolveu, uma presença que parecia aproximar-se, observando. «Lembre-se, cada passo tem seu preço», disse o cavalo maldito, enquanto a escuridão devorava Ana. E então, tudo ao seu redor se desfez em um silêncio sepulcral. O que ela encontraria nas profundezas? Seria mesmo a verdade sobre seu destino, ou um suplício eterno entre os lamentos dos que vinham antes? Ana sentiu o impacto da escuridão ao seu redor, como se estivesse mergulhando em águas geladas. Sua lanterna, agora sem forças, tremeluzia em suas mãos, quase mostrando um caminho entre as sombras. O silêncio envolvia-a, pesado e opressivo, como se até os espíritos acima tivessem cessado suas lamentações. O que ela encontrou no fundo daquele buraco a deixou paralisada. As paredes eram um mosaico de rostos distorcidos, expressões de pânico e angústia, como se a terra tivesse aprisionado as memórias de todos que já foram sugados por aquele lugar. Ana sentiu um frio intenso percorrer sua espinha, mas um impulso a fez continuar. Um desejo desesperado de encontrar Júlia sobrepôs-se a seu medo. «Quem são esses?» sussurrou Ana. Sua voz um eco tímido contra o cacofônico murmurinho que parecia responder à sua pergunta. Imagens turvas começaram a se formar na névoa ao seu redor. De repente, a terra abaixo dela se agitou. Um rosto conhecido surgiu, o de uma mulher em agonia, seus olhos grandes e vazios, como dois poços sem fundo. O queixo dela tremia, e Ana percebeu que tentava gritar, mas nenhum som saía de sua boca. Estrondos de risadas e gritos se fundiam, e Ana cobriu os ouvidos, paralisada pela cena. «Você não deveria estar aqui», a voz da mulher soou como um sussurro roubado do limbo. «Eu estou procurando por minha irmã», Ana respondeu, a bravura confusa no peito. «Por favor, me diga onde ela está». «Aqui, todos nós pagamos um preço. A verdade é um fardo e a liberdade uma ilusão. Se você não agir agora, perderá tudo». Enquanto a mulher falava, outros rostos começaram a aparecer, cada um mais desesperado que o anterior, cada história interrompida, sentenciando Ana a uma escolha cruel. Ana sentiu um pânico crescente. «Eu não entendo. O que eles querem de mim?» A mulher apressou a voz, a emoção se intensificando. «Você deve escolher. Sacrifique sua própria vida
ou arrisque-se a levá-los com você. Ana, quase em colapso, respirou fundo. É isso que o cavalo maldito queria? Um sacrifício? O que exatamente o preço dela significava? E se o que ela sacrificasse fosse mais do que sua vida, mais o que restasse de sua alma? O chão às suas costas estremeceu e o cavalo maldito reapareceu, sua silhueta surgindo sob um halo de luz sobrenatural. Você teve coragem de entrar, mas a decisão que tomará aqui moldará o seu destino e de todos que você ama. O que você escolherá? Seus olhos brilhavam como brasas e Ana viu uma sombra deslizar, como se preparando para agarrá-la. Um calor começou a se espalhar em sua mente, uma ideia que sufocava o desespero. Em meio a tudo, ela percebeu algo inevitável. Talvez a única maneira de quebrar o ciclo era confrontar a verdade do que havia perdido. Não, eu não vou deixar que isso aconteça, gritou, sua voz ecoando pela escuridão. Os rostos começaram a torcer-se em agonia, uma série de gemidos e um lamento coletivo que gelava o sangue de Ana. A mulher ofereceu uma última advertência. Faça a sua escolha, Ana. Esses espíritos não descansarão enquanto você não se libertar. Com o coração disparado, os ecos das risadas malignas se intensificaram, girando ao seu redor enquanto a escuridão pulsava e a liberação parecia cada vez mais distante. Ana percebeu que as sombras estavam se movendo, fazendo-a girar em confusão. Quando a surpresa de sua descoberta parecia num clímax, uma luz intensa a atingiu de repente, como se surgisse uma abertura, e com isso, uma imagem de Júlia apareceu na sua mente, fragilizada, mais riva. Eu vou te encontrar, irmã! Ela gritou, determinada a enfrentar qualquer coisa. O cavalo maldito a observava, um sorriso sinistro despejando-se em sua expressão. Entende agora o que deve fazer? A saída para a vida ou a perdição das almas. Qualquer escolha que você fizer, não haverá retorno. Seja corajosa ou seja liberta da dor. Ana estava prestes a tomar uma decisão que poderia selar seu destino. Um caminho à frente, uma sombra à sombra. A saída estava ali, mas a que custo? Faça sua escolha, Ana. A voz do cavalo tornou-se um eco etéreo, enquanto Ana tremia frente à posição tênue entre a vida, a dor e a verdade. O que ela realmente estava disposta a sacrificar. A decisão estava prestes a ser feita. Ana sentiu seu coração pulsar em seus ouvidos, o som ecoando como uma batida de tambor em uma cerimônia de sacrifício. A escuridão a envolvia, e os rostos distorcidos nas paredes pareciam mais próximos, como se quisessem arrastá-la para dentro de seu desespero. Eu escolho. A voz de Ana soou na imensidão, mas suas palavras pareciam evaporar no ar gelado antes que pudessem se materializar em uma escolha. Simultaneamente, as sombras dançaram e se contorceram ao seu redor, como se a escolha estivesse sendo pesada, insistindo para que elas cedessem à pressão crescente. O cavalo maldito, com seu sorriso macabro, começou a girar em uma espiral de sombras e risadas. Que você decida sem remorso, ele proclamou, e as sombras aumentaram, quase comprimindo Ana contra a parede. Lembre-se, suas ações reverberarão por todas as almas aqui presas. Instintivamente, Ana procurou um ponto fixo na confusão, e ali, semelhante à luz de um farol, a imagem de Júlia estava gravada em sua mente. Se sua irmã estava realmente viva, então ela não poderia deixar que o medo guiasse sua decisão. A luta interna transformou-se em um grito de determinação. Eu escolho salvar minha irmã. Imediatamente, a terra sob seus pés começou a rachar e uma luz pulsante a cercou. Os rostos ao seu redor espalharam-se em um grito coletivo, como se a própria essência do espaço estivesse se fragmentando. Não, a verdade não pode ser revelada. Eles uivaram, suas vozes se misturando em uma sinfonia de terror. A luz se intensificou e, em questão de segundos, Ana sentiu como se estivesse sendo sugada por um turbilhão. A sensação de cair sem fim a invadiu e, antes que pudesse processar, seu corpo se viu em um novo local. A escuridão já não existia. Em vez disso, diante dela, um bosque sombrio e opressivo se estendia, suas árvores tortas e retorcidas parecendo observar seus movimentos. Ana percebeu que ainda estava com a lanterna em mãos, mas dessa vez a luz não tremulava. Em vez disso, brilhava intensamente, iluminando um caminho à frente. Um frio intenso percorreu sua pele, transformando-se em um formigamento que se assemelhava a um alerta. Alguma coisa estava errada. Júlia! Ela chamou, sua voz reverberando pelo ar denso. O silêncio que se seguia era mais traiçoeiro do que qualquer som ameaçador. Ou talvez Ana não quisesse ouvir o que poderia vir em resposta.
Caminhando cautelosamente, algumas folhas secas se moviam com o vento e um leve rangido emergia de dentro da floresta. Ela seguiu a trilha, sentindo que a cada passo estava mais próxima de algo tanto esperado quanto temido. As árvores pareciam se inclinar, como se quisessem mostrar o caminho, mas cada sombra à sua volta sussurrava que nem tudo era o que parecia. Quando chegou a uma clareira, a visão de uma figura se materializou nas sombras. Era Júlia, mas ela estava diferente. O olhar vazio e uma expressão de desespero cobriam seu rosto, como se estivesse presa num ciclo de sofrimento. Você não deveria ter vindo, Ana, Júlia murmurou, seus olhos se avermelhando. Agora eles estão vindo atrás de você. Ana avançou, seu coração acelerando. Eu pensei que você estivesse aqui. O que aconteceu com você? O que eles fizeram? As árvores começavam a se agitar, um murmúrio crescente soava, e Ana pôde jurar que o chão estava começando a tremer novamente. A expressão de Júlia se transformou, um medo intenso lhe atravessou, e, repentinamente, um grito ecoou pela clareira, um grito que não era de Júlia, mas de outro ser que aguardava no fundo das sombras. Corra, Ana! Vá agora! Gritou Júlia, mas a visão se distorceu, e a imagem começou a se apagar. A escuridão estava de volta, ameaçadora e voraz. Ana virou-se, mas não havia saída visível. O cavalo maldito havia cumprido sua promessa de deixá-la escolher, mas agora a janela para a vida parecia se fechando. Aterrorizada, Ana sentiu seu espírito se elevar, quase como uma premonição, e uma voz ecoou em sua mente. Escolha novamente, Ana. A hora final se aproxima. O que realmente estava vindo para pegá-la? E a que custo ela conseguiria libertar Júlia? As sombras dançavam freneticamente, e Ana sentia a pressão do pânico começando a engoli-la. O coração batia descompassado, e a voz de Júlia ecoava em sua mente, como um mantra aterrador. Corra, Ana! Vá agora! O tempo parecia se distorcer, enquanto a clareira girava ao seu redor em um turbilhão de desespero. A escuridão se espraiava, formando figuras grotescas que se assemelhavam a garras, estendendo-se na direção dela. Ana não teve escolha. Com a lanterna em punho, ela se lançou floresta adentro, o chão sob seus pés vibrando com a intensidade do terror que a perseguia. As árvores pareciam sussurrar segredos obscuros, cada movimento uma advertência. Estava sozinha, ou não. Um olhar furtivo sob a lâmpada revelou sombras em movimento, algo que a acompanhava de perto. O frio subia pela sua coluna, e naquele momento, o instinto de sobrevivência batia com mais força. Júlia, onde você está? Sua voz tremia, petrificada pelo medo. O que eles fizeram com você? As perguntas reverberavam em sua mente, intercaladas com risos distantes e ecos sombrios, como se a floresta toda estivesse zombando de sua situação. Ela precisava encontrar a irmã, mas um pressentimento horrível atravessava seu peito, e mesmo em meio à corrida, uma verdade dolorosa parecia se desenhar nas sombras. O chão tremia ainda mais, e, de repente, tudo o que conhecia começou a desmoronar. Ana se deparou com uma pequena cabana, oculta entre os troncos retorcidos. As paredes eram feitas de madeira envelhecida, coberta de lodo e musgo, e uma porta rangia sinistramente ao menor toque da brisa. Com a respiração ofegante, o impulso da curiosidade empurrou-a a entrar. Uma vez dentro, a lanterna iluminou o que parecia ser um altar ridículo, coberto de símbolos familiares, como os que ela havia visto antes. Sabendo que essas marcas representavam os pactos feitos com o cavalo maldito, seu estômago se revirou. Não, não aqui, sussurrou, os olhos arregalados diante da realidade que a cercava. Em cima do altar havia um livro, suas páginas amareladas e desgastadas pela passagem do tempo. Ao abrir, uma sequência de rituais e regras proibidas se desdobraram diante dela. A verdade é sacrifício. O escolhido deve perder para ganhar. Cada linha parecia uma maldição, e ao ler, a voz do cavalo maldito ecoou em seu ouvido. Você ignora as regras, Ana, mas cada escolha pede um preço. O barulho externo se intensificou, algo se arrastava na direção da cabana. Uma sombra não identificada encheu a porta, e Ana teve a certeza de que o monstro estava prestes a entrar. O terror a paralisou momentaneamente, as palavras do livro queimando em sua mente. O sacrifício não é apenas físico, mas da alma.
Com um estalo, a eterna luta dentro dela se reavivou. Preciso salvar Júlia, mas a que custo? Pensa Ana. Se as regras realmente fossem para serem seguidas, então qualquer decisão poderia desencadear consequências catastróficas, não apenas para ela, mas para sua irmã. Com a lanterna em mãos, Ana sabia que a saída estava bloqueada. Um rosnado profundo veio do outro lado da porta. O tempo se tornava escasso, e a única saída era enfrentar o que estava por vir. O cavalo maldito havia prometido um preço, e agora seu preço se aproximava. Escolha novamente, Ana, sussurrou uma voz conhecida, misturada ao som do vento. O tempo está se esgotando. O que você realmente deseja? E com isso, a cabana vibrou, retomando vida, enquanto uma nova sombra a envolvia. Ana estava prestes a descobrir que a escolha de uma vida poderia muito bem custar a de outra. O que era real? O que estava à espreita? E quem seria a verdadeira vítima no jogo do cavalo maldito? A madeira da cabana rangia enquanto a sombra se aproximava. Ana encarou a porta, o coração batendo freneticamente contra o peito. O rosnado se intensificou, como se criaturas do fundo da noite estivessem prestes a atravessar a barreira entre ela e o que não deveria existir. A lanterna tremia em suas mãos, e sua mente gritava pela temida resposta. Não posso esperar, sussurrou para si mesma. Com um gesto brusco, ela fechou o livro. As páginas pareciam sussurrar, mas Ana se obrigou a ignorar. O peso das palavras carregava um poder sombrio, e agora era hora de agir. Ela se afastou do altar, seus pés descalços sentindo o frio do chão de terra batida. A porta se abria lentamente, como se estivesse presa por uma força invisível. Ana não hesitou. Apresentando-se ao que estava do lado de fora, preparou-se para encarar seu destino. Fechou os olhos por um segundo, sentindo o aroma dos pinheiros misturado ao odor de algo podre que pairava no ar. Uma mescla desesperadora. Então, a lanterna iluminou a escuridão. Um lobo de olhos arderosos a encarava. Mas não era um lobo qualquer. A pele dele pulsava como se estivesse coberta de uma sombra viva, e a expressão de seu rosto tinha uma qualidade quase humana. O terror se misturou a uma curiosidade abominável. O que você é? Ana conseguiu balbuciar. Eu sou o que devora a verdade, respondeu a criatura, a voz reverberando pelo ambiente como uma onda gélida. Você precisa escolher o que quer sacrificar. O lobo se aproximou devagar, suas garras raspando a madeira da cabana, e Ana sentiu seu estômago se contorcer em resposta. Júlia! A palavra saiu como um lamento, uma súplica ao vazio. O lobo parecia brindar ao desespero, suas garras se estendendo. São as regras do cavalo maldito, Ana. O que você dá vem com um custo. A escolha é sua. Ana se recordou da mensagem do livro, das advertências amargas, o sacrifício, a verdade, a vida de alguém. O tempo apertava. Eu quero a minha irmã! Gritou sem pensar. Assim seja, respondeu o lobo, e no instante seguinte a cabana tremeu violentamente. As paredes começaram a se fechar, e Ana perdeu o equilíbrio, sendo agarrada por uma força fria e viscosa que se espalhava pelo chão. Ela viu a luz da lanterna se apagar, antes que tudo mergulhasse em uma escuridão absoluta. O silêncio era ensurdecedor, mas não durou. Um grito ecoou à distância, um grito que Ana reconheceu imediatamente. Júlia! A voz de sua irmã cortou a escuridão como uma faca, e Ana viu flashes de cenas em sua mente, risadas, momentos de inocência, e agora um apelo de desespero. Não! Não, Júlia! Eu vou te salvar! Gritou Ana, sua determinação acendendo uma chama contra o terror. Mas o lobo apenas olhou a cena, seus olhos hipnotizantes escaneando a situação. Sua escolha foi feita. O tempo se esgotou. O que você dará para trazê-la de volta? Uma dor cerrada a atravessou. O preço estava mais alto do que ela imaginar, e um novo pavor correu nas veias de Ana. Seria a vida da irmã a chave? Desde o início, as regras do cavalo maldito se entrelaçavam com sua realidade, e a verdade a confrontava. Alguém sempre pagaria por suas decisões. Num último suspiro de esperança, Ana se atirou para a escuridão, gritando o nome da irmã. As palavras da irmã a ecoando em sua cabeça. Corra, Ana! Mas agora, onde correr era a única opção. Ela percebeu que a verdadeira chave não estava na fuga.
A verdadeira chave era desvendar o que estava presa na escuridão. Então, uma luz surgira. Mas será que era a salvação ou uma nova armadilha? Com a luz se intensificando, Ana se viu cercada por uma névoa brilhante. A sensação de que estava sendo puxada para um espaço diferente tomou conta dela. O cheiro de musgo e folhas molhadas envolveu seu nariz, enquanto um frio cortante a envolvia como uma segunda pele. Era como se a própria cabana tivesse se desmaterializado, deixando-a em um limbo. A luz não iluminava apenas o caminho, mas revelava visões distorcidas do que um dia havia sido. Cenas da infância de Ana se projetavam ao seu redor, cada uma mais dolorosa do que a anterior. Ela viu Júlia correndo, seu cabelo amarrado em 2 tranças, gargalhando ao brincar com os amigos. Mas, à medida que a luz brilhava mais intensamente, a risada de Júlia começou a se transformar em um eco agonizante, preenchendo o ar com uma mistura de alegria e desespero. — O que você quer, lobo? Ana gritou, o desespero brotando em sua voz. O lobo, agora mais próximo, parecia absorver a luz, tornando-se uma sombra maior e mais ameaçadora. Seus olhos vermelhos faiscavam, e, por um momento, Ana sentiu a necessidade de desviar o olhar, mas se forçou a manter o foco. Era a única forma de encontrar Júlia. — As palavras que você escolheu invocaram o pacto, respondeu o lobo, sua voz ecoando como um trovão distante. O cavalo maldito garante o que você deseja, mas com um preço que poucos podem suportar. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, a realidade distorcendo como se folhas secas estivessem sendo sopradas pelo vento. O pânico invadiu seu coração, enquanto sua mente começava a formular conexões. O que ela poderia perder? Qual seria o verdadeiro custo para trazer Júlia de volta? No fundo da névoa, uma figura começou a se delinear. Era a imagem de Júlia, mas não da maneira que Ana lembrava. A irmã estava sentada, com um olhar vazio, como se a vida tivesse sido drenada dela. — Ana, ela sussurrou, mas a voz estava carregada de tristeza. — Ajude-me. — Não, Júlia, eu estou aqui, gritou Ana, estendendo a mão. Queria alcançar a irmã, mas uma barreira impenetrável surgiu entre elas. O pânico se transformou em desespero. — Eu faço o que for preciso, prometeu, sentindo a dor de uma conexão se desfazendo. O lobo avançou, suas garras deixando marcas no chão, e sussurrou diretamente em seu ouvido. — Sacrifique parte de si mesma, uma fração da sua verdade, ou nunca mais a encontrará. Uma fraqueza incontrolável se apoderou de Ana. O que exatamente isso significa? O que eu teria que dar? Sua mente girava ao redor da ideia de perder algo de valor incalculável. Sua essência? Sua memória? O que poderia ser mais doloroso do que isso? O rosnado do lobo reverberou no ar. Você sabe, a verdade que está enterrada em você, os segredos que guarda, o que você teme mais. Ana sentiu suas pernas tremerem. As imagens da infância, os risos, as histórias contadas antes de dormir, eram todas as verdades que ela havia escondido. Ela lutou contra a revelação, mas a voz da irmã ecoava em sua mente, um pedido silencioso em meio ao terror. Nesse instante, um novo grito cortou a escuridão. — Ana! Era uma chamada genuína, repleta de sufoco e desespero. O coração de Ana apertou. O lobo estava certo. O que ela não queria confrontar poderia ser a chave para trazer Júlia de volta. E se a verdade que ela relutava em aceitar fosse o que alimentava o cavalo maldito? Era o que a criatura queria que ela acreditasse. Você tem até a primeira luz do dia para decidir, disse o lobo, desaparecendo na bruma. Sua voz se tornou um sussurro. Lembre-se, cada escolha tem um preço. Com a pressão crescendo dentro dela e a visão da irmã prestes a se desvanecer, Ana percebeu que a verdadeira luta havia começado. O que estava disposta a abrir mão? E, acima de tudo, qual verdade ela estava disposta a revelar? Ana sentiu o peso da pressão sobre seus ombros, como se as árvores ao redor respirassem profundamente, esperando sua resposta. O ar estava gelado, e cada respiração que ela dava era uma luta contra a realidade distorcida que a cercava. O grito de Júlia ressoava em sua mente, ecoando como um mantra de desespero.
Ajude-me. O lobo havia desaparecido, mas sua presença permanecia como uma sombra, sua voz, uma marca que não se apagaria facilmente. Ana olhou ao redor. As visões da infância continuavam a dançar à sua frente. A risonha Júlia transformava-se, a cada segundo, em um reflexo triste do que ela mesma havia se tornado. Um eco do passado, um aviso sombrio do futuro. Ela precisava decidir. A verdade que precisava revelar era um fardo que ela havia carregado por anos, uma ferida que nunca cicatrizou. A lembrança daquela noite fatídica, o acidente, a culpa que a havia consumido. A imagem do sorriso da irmã, antes do tudo mudar, era um fantasma que a assombrava. O que Ana esconderia daquele momento? O que ela tinha que dar à criatura? Um frio cortante enterrou-se em suas entranhas. Ana se lembrou da mágoa profunda quando o lobo mencionou sua verdade. Os segredos que ela guardara não eram apenas os erros do passado. Eram as ruínas da confiança entre elas. O que mais ela poderia perder ao revelar isso? Era um abismo infinito que a ameaçava. Que tipo de preço você exige, então? Ela questionou, com as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. No entanto, antes que pudesse receber uma resposta, um movimento nos arbustos a fez parar. Ana virou-se. Era uma sombra correndo entre as árvores, um formado conhecido, mas cada vez mais distorcido, como um eco de um passado que nunca poderia ser esquecido. Mais adiante ela viu um brilho, algo que reluzia na escuridão. O que poderia ser? Corações disparados, pesadelos transformados em realidade. Ela deu um passo hesitante em direção à luz. Mas nesse momento de hesitação, mais sussurros se levantarão ao seu redor. Não eram apenas ecos. Eram vozes que a atraíam, chamando o seu nome. Você não pode fugindo, Ana, gritavam. O terror a envolvia mais uma vez. O que ela realmente entregaria? E se a sombra ao longe fosse a resposta que buscava, revelando não só o caminho para sua irmã, mas também o abismo de sua própria alma? A única coisa que ela sabia era que a manhã estava se aproximando, e a primeira luz do dia era a única oportunidade para escapar das garras do lobo, e talvez reverter seu destino. Mas até onde ela estaria disposta a ir para salvar Júlia? O brilho se intensificou, junto com o coro das vozes. Ana sentiu que uma escolha crucial estava prestes a ser feita, e naquele instante, a dúvida a invadiu como um veneno. Se ela se aproximasse, o que haveria à sua espera? A promessa de salvação ou a condenação máxima? Ana sentiu a adrenalina pulsando em suas veias enquanto a névoa densa dançava ao seu redor. A escuridão parecia viva, pulsando com uma energia que desafiava sua compreensão. A lembrança do rosto de Júlia oprimia seu coração, e a urgência de salvá-la era uma chama que não parava de arder. Ela precisava agir, mas o que estava disposta a abrir mão? O brilho que a atraía prometia uma revelação, mas também poderia ser uma armadilha. Júlia, eu vou te encontrar, ela gritou, avançando um passo em direção àquela luz, sentindo o peso das sombras enquanto as vozes lhe sussurravam insistentemente, como um eco de advertência. Você não pode fugir, Ana. O coro aumentava, misturando-se ao som dos cascos do cavalo maldito ao longe. A cada passo, a figura da irmã se distorcia, mas a chama da esperança não a abandonava. Eu sou mais forte do que você pensa. Você pode fazer isso. O chão sob seus pés começou a tremer e a escuridão se agitou, quase parecendo se rebelar contra sua determinação.
Ana avaliou o que realmente estava disposta a sacrificar. As memórias dançavam na sua mente. O acidente, o olhar de Júlia no último momento, a culpa que a consumia. Se aquilo era uma batalha pela vida da irmã, estava disposta a enfrentar seus medos, a verdade que a assombrava. Eu escolho enfrentar isso, disse, com toda a força que poderia reunir. O brilho à sua frente se intensificou, e com isso, as sombras pareceram hesitar. Num movimento quase instintivo, Ana deu mais um passo. A luz pulsava como um coração que batia ansiosamente, e com isso, recordações de sua infância vieram à tona. O amor, os risos e especialmente o vínculo que tinham. O lobo voltava à sua mente, a imagem de uma criatura que forçava a verdade, mas ela não teria mais medo. Não, eu quero minha irmã de volta. Estou pronta para enfrentar a verdade. O eco de sua voz cortou a névoa, como se estivesse quebrando uma maldição. Com isso, um silêncio repentino tomou conta do espaço. Num instante, o lobo apareceu. Sua presença parecia envolvê-la. Esta é sua última chance, Ana. O que você está disposta a sacrificar? Ana não hesitou mais. Eu deixo para trás minha dor, meu medo. Quero salvar Júlia e com isso prometo que a verdade virá. À medida que sua determinação se solidificava, a luz no bosque brilhou intensamente, refletindo na figura de Júlia, que começou a se materializar à sua frente. Os olhos da irmã pareciam cheios de gratidão e temor. A conexão entre elas renascia, e Ana sentiu uma força inexplicável ligando-as. As regras não foram feitas para te aprisionar. Elas servem para te lembrar do que realmente importa. A voz do lobo ecoou, onde sombras e luz colidiram, enquanto a realidade começava a se transformar ao redor delas. Você não apenas libertou a si mesma, mas também aqueles que a cercam. Num estalo, o lobo desapareceu e a escuridão começou a ceder lugar à luz, liberando uma nova esperança. Ana estendeu a mão para Júlia, seus dedos se tocando lentamente, e num abraço quente, a conexão se solidificou. Eram mais do que irmãs. Eram sobreviventes. Eu nunca deixei de acreditar em você, Júlia sussurrou, e Ana sentiu um alívio que transformou a dor em força. Agora precisamos sair daqui. Com um empurrão da determinação, reforçada pela conexão, a luz se expandiu ao redor delas, e a floresta começou a se derreter lentamente, como se estivesse sendo banhada pela purificação. Quando finalmente a névoa se dissipou, as duas se encontraram na clareira do cemitério, mas não estavam sozinhas. A cidade, viva em suas tradições, acordava lentamente, com rostos que pareciam reconhecer a mudança no ar. A ligação com o cavalo maldito não era mais uma maldição, mas uma escolha consciente, e a verdade sobre seus passados tinha um novo significado. E assim, Ana e Júlia deixaram o passado para trás, transformando dor em aprendizado. Caminharam de volta para casa, iluminadas pela esperança e pela nova vida que haviam escolhido, não apenas para elas, mas para todos que um dia foram capturados pelo medo e pela escuridão. A liberdade era um sacrifício, mas o amor prevaleceu. Agora foi a sua vez de encarar seus medos. Não fique só na sombra. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão te surpreender. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e dar força a mais histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre o final bombástico. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa fazer parte desse universo.